Feche seus olhos, eu quero orar. Pai querido, glorioso Deus, glórias te damos pela oportunidade de mais um dia estar na tua casa, na tua presença, podermos, Senhor, crescermos um pouco mais no conhecimento da tua pessoa, do teu reino, de tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Trabalhe em nosso meio nesta noite. Abrimos a nossa mente, o nosso coração para tudo aquilo que tu tens para nós neste dia, para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. E todos nós dizemos amém. Glória a Deus. E como igreja, é muito importante nós saber aonde nós estamos e para onde nós queremos caminhar, onde nós nos direcionamos. Então é muito prazeroso você, por exemplo, fazer parte, no nosso caso, né, por exemplo, de uma igreja que é uma igreja com um propósito. Nós sabemos aonde nós estamos e sabemos aonde nós queremos chegar como igreja. E como igreja e líderes espirituais, nós queremos que você chegue conosco. Amém? Nós queremos chegar aos céus, mas queremos que todos estejam juntos. Amém? Eu lembro do pastor Eugênio, ele costumava falar que uma vez o pastor, um certo pastor estava pregando, né, a palavra de Deus, e um irmão falou: pastor, eu tenho um testemunho, eu tive um sonho, é de Deus e tal. E ele começou a contar permitiu, né, o irmão contar esse sonho, e ele começou a contar, disse que ele sonhou que a igreja estava adorando a Deus, e de repente a igreja começou a subir, né, para o céu, e subindo, todo mundo, ele viu os irmãos subindo e tal, e o pastor: glória a Deus, é de Deus, é de Deus. E aí, o irmão contando, né, a igreja subindo, os irmãos subindo, tudo e tal, mas pastor, aí de repente eu percebi que o senhor não estava subindo. Aí ele falou: não é de Deus, não é de Deus, não é de Deus. Então, mas a nossa visão é que todos nós estejamos na glória, amém? Glória a Deus. Então, para isso, nós temos que ter o conhecimento de que é a obra de Deus e qual é o propósito de Deus para nós como igreja e para nós como indivíduo. E para isso nós temos várias preparações, vários meios de instruir, para fazer com que cada um de nós possamos crescer no conhecimento da palavra, no conhecimento da pessoa do Senhor Jesus, no conhecimento do reino. E para isso, uma dessas coisas é esse culto crescimento, né? Então aqui é onde nós temos a oportunidade de crescer um pouquinho mais no conhecimento da pessoa do Senhor Jesus. E pensando nisso, eu gostaria de parabenizar o pastor Max pela forma que ele foi usado em conduzir essa última série, fabulosa, né? Falando sobre o crescimento da família. A família é o assunto primordial do reino de Deus, foi idealizado por Deus, criado por Deus e é guardada por Deus. Então, tremendo. E o que me tocou muito foi a forma que iniciou essa série, né? Falando daquela base importantíssima, né? Que é o aspecto espiritual. Porque ele deu até o exemplo do casamento, porque se começar errado, você às vezes fazendo aliança com alguém que não tem a mesma visão, não tem o mesmo compromisso, não tem o mesmo entendimento de quem é Deus. Então, quando você começa uma aliança desestruturada, dificilmente ela vai dar certo. Às vezes você tem algumas exceções, porque Deus não é impossível, né, para Deus, mas dificilmente vai dar certo quando se começa mal um relacionamento, por exemplo. No caso, ele deu o exemplo do casamento. Para isso, nós temos que entender qual que é o verdadeiro propósito, qual que é o plano de Deus para a nossa vida. Para nós como igreja é tão legal, eu tenho a oportunidade, é um privilégio, geralmente a gente faz uma vez por mês a classe para novos membros, né? Eu tenho ali o privilégio de compartilhar com alguns irmãos, né, a forma, né, que a igreja a Mensagem de Paz ela trata com esse assunto. Eu fico tão empolgado ali quando eu começo a ensinar ali sobre o grande mandamento e a grande comissão, porque aquilo ali é a base, é a essência que Jesus, quando criou a igreja, falou assim: ó, aqui está a igreja e aqui está a regra de como vocês subsistir. É para isso aqui que vocês têm que fazer, é isso aqui que vocês têm que andar, é nesse caminho. Então toda igreja séria, comprometida com o Senhor Jesus,
dentro dos ensinamentos, dentro dos projetos, dentro dos planos dela, tem que se basear ali dentro daqueles ensinamentos, né? E nós temos ali aqueles propósitos. Então tudo que é planejado, tudo que é idealizado, tudo que é acordado entre a liderança, seja espiritual, e a liderança administrativa da nossa igreja, tem que estar calçado, enraizado dentro daqueles aspectos. Por quê? Porque ali é a essência que Jesus espera que cada irmão que ele traz para participar da igreja vai ser instruído naquelas informações, com aqueles conhecimentos. Ele espera isso de nós. Então, quando Jesus olha para a igreja, ele espera que nós estejamos ensinando o seu povo a crescer, tendo aqueles conhecimentos básicos para a subsistência do reino dele, do reino espiritual. Então, muito interessante, porque quando eu estou ali naquela classe, e me inspirou para estar trazendo esse assunto aqui hoje, porque muitas vezes, quando a pessoa ouve falar, uma classe para novos membros, uma classe para... qual que é o nome da classe? Está vendo? Poucos sabem isso, né? Pertencendo à família de Deus. Por quê? Porque na mente das pessoas, o que está ali? É porque está chegando na igreja, é um novo membro, ele tem que conhecer o que é a igreja, qual é a regra, onde ele senta, onde ele entra, onde ele sai, no caso de emergência, onde ele compra o ticket para o lanche. Brincadeira, mas ele tem que conhecer a igreja, em que nós cremos, quais são os aspectos importantes, em que nós dirigimos, conduzimos os nossos ensinamentos. Então, muitas vezes, na mente das pessoas está esse assunto administrativo. Mas, na verdade, presta atenção no nome dessa classe. Pertencendo, o quê? A família de Deus. Essa palavra pertencendo, o nome da minha mensagem hoje, eu coloquei aqui, fomos chamados para pertencer. Pertencer. Raciocina um pouco sobre essa palavra pertencer. Lembra que Jesus nos resgatou das mãos do Satanás? Porque nós éramos escravos do pecado. Quem é escravo, ele está o quê? Ele pertence a um senhor. Quem era o senhor? O diabo, o inimigo. E aí, o que Jesus fez? Ele foi lá, nos comprou com sangue precioso derramado ali na cruz. Amém? Então, se você não tem nada de espiritualidade, o que você vai pensar? Ok, eu sou um escravo, eu fui vendido, agora o meu patrão não é mais o diabo, meu patrão é esse Senhor Jesus aqui. Eu só mudei de lugar, mas eu continuo sendo escravo. E é mentira? Não, não é mentira. Jesus te comprou, você pertence, nós pertencemos, nós somos propriedade de Jesus, amém? Só que mudou algo, um detalhezinho muito importante. Antes, você era escravo, você era preso, você era engaiolado, acorrentado, mas Jesus te comprou. E você falou assim, agora você me pertence, mas você não precisa mais ficar aprisionado. Eu te dou a liberdade, você está livre. Você está livre. Então nós estamos nessa condição. Temos o título de pertencer, temos um dono? Temos, mas só que é diferenciado. Nós somos livres, nós fomos libertos. É como se, lembra na época da escravidão, quando foi abolido aquela coisa toda, foram libertos os escravos. E existe história que muitos não sabiam o que fazer, não tinha para onde ir, não tinha conhecimento, informação de nada, preferiram continuar a mesma vida. Preferiram continuar trabalhando para os patrões, em troca de alimento, em troca de lugar para morar. Preferiram continuar. Por quê? Porque eles não tinham esse entendimento de liberdade que Jesus nos deu. Então, uma liberdade diferenciada. 1 Coríntios, se você quiser abrir, fique à vontade. Capítulo de número 12, versículo 27. Diz assim a palavra de Deus, e a gente vai basear aquilo que a gente vai estar falando hoje, é rapidinho. Eu confesso aqui para vocês que o Diaco até pediu para me demorar um pouquinho, mais de 1 hora, um pouquinho para dar tempo para a comida ficar pronta, mas acho que não vai ser preciso, acho que uns 50, 60 minutos no máximo, entendeu? Não fique triste, não se zangue. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Vós sois o corpo de Cristo, e cada um de vós individualmente
é parte dele. Ok? Então agora é o seguinte, o contexto mudou. Nós fomos comprados, nós fomos resgatados, nós pertencemos, né? Nós somos chamados para pertencer a esse novo ambiente, esse novo cenário. E nesse novo cenário nós somos individualmente parte do sistema. Nós somos parte dele. Ele nos chamou. A palavra de Deus muitas vezes fala que nós fazemos parte da família de Deus, nós somos co-herdeiro com Cristo, né? Nós somos irmãos de Cristo, né? Nós somos enxertados na videira, passamos a fazer parte e temos parte de tudo isso. Então é muito bonito, mas se você não tem esse entendimento, imagina o seguinte, uma pessoa lá no interiorzão do Goiás, cresceu lá e é adulto lá, nunca foi na escola, mas lá foi ensinado para ele que 2 mais 2 é 5. Desde criança ele foi ensinado que 2 e 2 é 5. E ele adulto, para ele, na mente dele, quanto que é 2 e 2? 5. Enquanto não for alguém lá e ensinar para ele, abrir a mente dele, explicar para ele que 2 mais 2 é 4, ele vai continuar pensando que é 5. Então, não adianta simplesmente nós abrimos aqui as portas, vem, vamos fazer culto, enche a igreja, vamos promover, vamos trazer evento, vai vir cantor, vai ter comida, vai ter churrasco. O pastor sempre falava, né? Tudo que nós fazemos para atrair as pessoas, se depois a gente não manter, essas pessoas não vão permanecer no nosso meio, elas vão embora. Então, se você faz comida para atrair as pessoas, você vai ter que manter a comida. Se você traz shows, cantores, preletores, você vai ter que continuar trazendo, porque senão essas pessoas não vão permanecer. Então, você tem que entender que se você é membro dessa família, MP Church, você tem que entender que o nosso gol, o nosso alvo é fazer com que você verdadeiramente entenda qual que é o plano de Deus para a sua vida e qual que é o plano de Deus para a igreja. Então, aos poucos, através das nossas séries, através de nossas pregações, através do culto de crescimento, através dos grupos de conexões, você vai tendo informações que vai alimentando esse conjunto de ideias, vai te suprindo, vai te alimentando e te capacitando para você entender qual que é o propósito de Deus para nós, como igreja e como indivíduo. Amém? Então eu quero só hoje gastar um tempinho, porque eu creio cegamente que não é saudável você permanecer na igreja, sentado bonitinho como você está, se você não entende o que está passando. Não tem sentido você simplesmente falar amém se você não sabe com o que você está concordando. De repente você está votando no Lula e não está sabendo. Pelo amor de Deus, está vendo? Uma coisa de misericórdia, glória a Deus. Nós fomos chamados a pertencer a quem? A Ele. O Pai está com todos. Nós somos comprados pelo sangue precioso de Jesus. Quando nascemos de novo, o nosso espírito é recriado, presta atenção nisso, mas a nossa mente não. Por isso, ela precisa ser renovada, precisa ser treinada, precisa ser meditada e precisa acreditar na palavra de Deus. Então, a nossa mente tem que ser ensinada. Nesse mesmo texto que nós lemos, se você ler todo o capítulo de 12 de 1 Coríntios ali, a partir do versículo 12, fala exatamente desses dons, né? Dessa diversidade na casa dentro da unidade na casa de Deus. Então, quando você lê ali, você claramente percebe que Deus colocou ali, separou um povo, né? A palavra igreja significa povo separado, iglesia. Separou um povo e colocou esse povo ali com pastores, com bispo, com ensinadores, mestres. Para o quê? Para instruir essas pessoas que ele separou. Então, cada homem e mulher que entra por aquela porta, eu não tenho dúvida nenhuma que o Espírito Santo está trazendo as pessoas. Ele está trazendo aquelas para conhecer Jesus, conhecer a palavra. Ele está trazendo. E qual é a nossa responsabilidade com essas pessoas que chegam ali? É compartilhar essa verdade de maneira limpa, entendível e sábia. Porque Jesus espera isso de nós como igreja. Comitiva e grande mandamento. Está ali
Bem fácil. Por isso, a nossa mente precisa ser renovada, precisa ser treinada. Ela precisa meditar e acreditar genuinamente na palavra de Deus. É a realidade máxima para a nossa vida. Então, esse é o nosso goal. Ela é o bem que nós necessitamos para sermos essa preciosidade de pertencer ao Senhor Deus Todo-Poderoso. A Bíblia é a revelação especial de Deus a respeito de si mesmo. Então, nós queremos apresentar a Deus, nós temos que apresentar a Bíblia, a palavra de Deus. Olha o que diz Hebreus 3, versículo 12. Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Tende cuidado, diz assim a palavra de Deus. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos faz afastar do Deus vivo. Essa passagem nos ensina que o que afasta o homem de Deus é tão somente um coração que não mais crê. Então, quando você tem um coração que deixou de crer, deixou de acreditar na palavra de Deus, consequentemente você vai se afastando de Deus. Muitas pessoas, e isso aqui é interessante, associa a incredulidade àquela pessoa que ainda não se converteu. A pessoa incrédula, a pessoa ateu não se converteu a Jesus. Mas incrédulo mesmo é aquele que conhece a verdade, mas a rejeita. Esse é aquele que Deus realmente fica muito triste. Então, se essa pessoa passa a não crer na Bíblia, o que a Bíblia diz sobre Deus, como vai andar com Ele? Imagina, uma pessoa, não, eu estou aqui na igreja porque me falaram para vir na igreja. A primeira vez que eu fui na igreja, passava na porta de casa uma aluna, e ela me chamou para ir na igreja. E eu falei, uau, está interessada em mim? Uau! E eu fui. Ela estava evangelizando, rapaz. Eu cheguei lá, aí sentei numa mesa lá e já toda hora vinha gente, paz do Senhor, sangue de Cristo. E teve um momento lá, eles aceitam Jesus, aceita aquela pressão, aquela coisa, umas 10 pessoas falando, aceita Jesus, aceita. E eu fiquei assustado e saí dali e nunca mais voltei. Então, quer dizer, estratégia errada, mas assim, essa foi a minha primeira experiência com Deus. A segunda experiência, que foi já próximo da minha conversão, foi num estudo familiar, lá perto de casa, no Brasil, e a menina estava ministrando sobre Jó, o livro de Jó. Rapaz, aquilo ali bateu uma tristeza. Eu falei, meu Deus, eu não posso entrar nessa, você está doido, esse sofrimento cair na minha vida, eu estou enrolado. Eu falei, saí fora. Eu falei, não é comigo esse negócio. Então, assim, eu não entendia direito o negócio. Ninguém explicava. Simplesmente vai lá, faz, acontece. Está errado. A pessoa tem que chegar aqui, ela tem que receber. Eu gosto muito dessa classe, pastor, sabe? Porque lá tem aquele ciclo de envolvimento, né? Muito inteligente, né? Você chega na igreja, você se envolve primeiramente na comunidade, depois passa a participar de um ciclo mais fechado, que é a congregação, depois comprometimento, depois até o núcleo, né? Você tem condição de chegar. Mas a gente recomenda, você nunca pode colocar a pessoa diretamente já para assumir algum cargo. É claro que tem as suas exceções, né? Eu estou falando do novo convertido, né? Estou falando desse exemplo, eu chegando na igreja lá. Já para assumir algum cargo, alguma função, alguma coisa de responsabilidade, é como se, imagina uma guerra. Você tem um exército, vai participar de uma batalha, de uma guerra. Aí você tem soldados bem treinados e tem soldados que acabou de chegar, recrutas. E você pega esses soldadinhos que acabou de chegar, leva para a batalha e coloca lá na linha de frente. Vamos guerrear! O que vai acontecer? Babau. São os primeiros a ser caídos. Então, é um prato cheio para o inimigo quando ele pega essa situação. Infelizmente, muitas igrejas acontecem isso, tá? Então, se a pessoa passa a não crer no que a Bíblia está falando, ela passa então não querer andar mais com esse Deus. Não, eu não quero.
Foi difícil eu voltar, minha esposa veio primeiro, foi por isso, entendeu? E é por isso que se você quer manter o crescimento, hein? Você está aqui, você está interessado nisso, em sua vida espiritual, você precisa prestar atenção sobre o que tipo de pensamentos tem permitido entrar na sua vida, na sua mente. Pensamento, mente, metanoia. Por quê? Porque é aí que tem que haver a conversão, aí que tem que haver o entendimento. Nós, como igreja, temos essa preocupação. Se você realmente está entendendo o que está acontecendo. Então, por isso que eu estou trazendo essa palavra hoje. Não basta simplesmente falar assim, eu pertenço. Não é porque você pertence à igreja MP Church. Não, não é só isso, é algo muito mais profundo. É porque você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você passou a fazer parte da família dele. Você é dele, você pertence a ele. Ele é o seu dono. Ele é que domina a sua vida. Ele é que dirige a sua vida. E você tem que ter essa humildade para você aceitar isso. E você só vai aceitar isso quando você entender o porquê disso. Porque ele se entregou naquela cruz, no seu lugar, para te resgatar das mãos de Satanás, te livrar daqueles pecados e te restaurar a comunhão no jardim, no paraíso, novamente com o Pai na eternidade. Você tem que ter esse entendimento. E lá tem outra coisa legal na classe, pastor, que eu gosto de falar lá sobre o batismo das crianças. É muito legal quando vai ensinar sobre isso. Não, porque antigamente você ouve, não, na minha igreja, para ser batizar, você tem que conhecer isso, aquilo. Você tem que participar disso, daquilo. Você tem que saber isso, saber aquilo. Você tem que ser membro. Você tem que ter... Entendeu? Não, aqui basta você ter o conhecimento, o entendimento. Se o seu filho é criado num lar evangélico, num lar cristão, onde a palavra de Deus é normal, é ensinada, onde ele frequenta a igreja, a escolinha, a classinha, a classe dominical, onde ele quer ali, ele está crescendo no conhecimento da pessoa do Senhor Jesus, da palavra de Deus, ele vai saber que para ele participar de uma ceia, por exemplo, é porque Jesus pediu. Era em memória a ele. Para ele ser batizado, é porque ele tem o entendimento, porque ele vai descer na água, ele vai morrer pela velha vida e vai nascer para uma vida nova, restaurada, com Jesus. Então ele tem esse entendimento, está tudo ok. Por isso que você vê aqui, nós batizamos crianças de 8 anos, 10 anos, 15 anos. O batismo do 100, eu batizei meu filho aqui, foi com 8 anos. 8 anos, minha filha. Então, normal. Por quê? Entendimento. Mas eu sinto te dizer que nem toda igreja tem essa mentalidade, tá? Se eles forem contrário, a mente, a mentalidade, os pensamentos forem contrário à palavra de Deus, se duvidarem de algo que Deus disse, não deixe que esses pensamentos, essas raízes cresçam na sua mente. Acaba com isso. Comece a permitir coisas boas, agradáveis na sua vida. A última vez que eu ministrei aqui, eu falei algo que estava queimando muito no meu coração sobre páginas sociais, internet, coisas que vêm toda hora no seu telefone, e você começa a se envolver com isso, você começa a ver isso, e você de repente se pega que não tem mais tempo para nada, você está ali ocupado com essa situação. O que está acontecendo? Você está enchendo a sua mente com coisas que não precisa. O inimigo está usando muito essa armadilha. Então, você tem que ser esperto, você tem que ser inteligente. A sua igreja preocupa com você, está te ensinando isso hoje, entendeu? Você tem que ser de Jesus por completo. Se alimente da palavra de Deus, rumina a palavra de Deus, assiste filme cristãos, evangélico, gosta, mas coisas que estão envolvidas. Por isso que nós, igreja, preocupamos em criar atividades para que você possa estar envolvido nas coisas de Deus. Hoje tem esse culto, domingo tem o culto, amanhã tem um evento de manhã aqui no café da manhã, tem evento das crianças no parque, então a igreja está criando situações o tempo todo para quê? Para que você tenha tempo saudável na presença de Deus, com pessoas que amam a Deus como você ama, pessoas que têm a visão que você tem, pessoas que gostam e querem aquilo que você quer.
Ah, pastor, mas a minha vida não se resume só nisso. Claro que não. Você tem a sua atividade, tem o seu trabalho, e talvez lá Deus vai te usar como um ganhador de almas. Porque as pessoas vão olhar na sua vida e vão desejar coisas que você tem, que você apresenta ali, que Deus está plantando na sua vida, no seu coração, no seu ser, no seu caráter. Então tem coisas que Deus está usando você e você não está nem sabendo. E a mensagem dele está passando lugares, pessoas que nós nem imaginamos. Então, Deus não nos chama para vivermos isolados. Você já deu para perceber isso, né? Teve o plano de Israel, né? De população, de civilização. Teve o plano da igreja, igreja primitiva. E tem o plano da igreja, que hoje nós somos uma comunidade. Então, você tem que entender o seguinte, peraí. Chega uma época da nossa vida que nós temos que entender que nós temos que fazer parte de algo maior. Você começa, criança, né, você tem ali o momento de comunhão com seus pais na sua casa, mas vai chegar um tempo que esse ambiente de comunhão vai passar para a escola, depois para a igreja, depois para locais públicos, depois para o local de trabalho, universidade. Então, a gente tem que ser preparado para isso. E eu lembro que, muitos anos atrás, eu pesquisei, dei uma lida de novo. O pastor Marcos conhece isso. É uma lenda dos índios Cherokees. Lembra dessa? Lenda dos índios Cherokees. É um ritual que eles faziam, né, de passagem para todo homem, né, da juventude para a maturidade. O que é? O rapaz está crescendo e é o seguinte, você tem que ser preparado para a vida, para ser um guerreiro. Você tem que passar numa prova. E isso é tradição, senão você não é considerado homem. Você não está apto a participar dessa comunidade de guerreiros. Ok? Então esse ritual era o seguinte, existia, né, é muito sério, o jovem era colocado uma venda nos olhos deles, ele era levado por uma floresta, uma clareira no meio da floresta, uma floresta conhecida por todos eles, já sabe que era uma floresta perigosa, com animais ferozes, e assim, terror. Então, todo jovem, né, ele sabia que existia esse mito, mas era tudo muito secreto, ninguém fala nada. E ele sabia que ele tinha que passar por essa prova. Qual que era essa prova? Era colocada essa venda nos olhos dele, colocado ele sentado lá nessa clareira, e ele tinha que passar toda a noite lá, nessa floresta, com os olhos vendados. Ele não podia gritar, não podia falar, não podia pedir socorro, não podia nada, senão ele não se qualificava. Senão ele era reprovado. E é uma pessoa, para ser reprovada diante a comunidade indígena, era muito feio para um homem nesse sentido. Então, conta a lenda, né, desse jovem, sentou lá nessa pedra, nessa clareira, e ficou lá tremendo, pensando, né, meu Deus, o que vai acontecer? Houve um animal daqui, outro dali, uma coisa assim, e ele foi se apavorando, mas o tempo foi passando, e até que enfim o dia clareou. Conseguiu, nada de grave aconteceu. Aí de repente, o dia claro, ele tirou a venda. Ele percebeu que o pai dele, durante todo o tempo, permanecia lá do lado, observando, vigiando, cuidando. Assim é o nosso Deus. Ele está o tempo todo do nosso lado, cuidando, protegendo de cada detalhe, de cada investida. Muitas vezes você passa por livramento que você nem imaginava a grandiosidade do perigo, do risco, e Deus está te livrando, está te guardando, está te protegendo. Temos que crer que Deus verdadeiramente é um Pai que está cuidando, que está conosco todo o tempo. O que o inimigo mais quer, eu preciso que você entenda isso, é que a sua crença pereça. Ele quer que você seja uma pessoa fraca, que a sua crença não tenha capacidade nem de vencer os mais pequenos dos obstáculos. A sua crença, pois isso daria a ele condição de te derrotar. Porque uma vez que você não tem crença, uma vez que você é fraco, que você não tem uma fé forte, uma fé embasada em cima de uma verdade absoluta, você se torna uma pessoa fraca. Uma pessoa fraca, facilmente ele pode te derrotar. Então é como se aqueles soldados sem treinamento na linha de frente,
facilmente será derrotado pelo inimigo. Você tem um futuro maravilhoso, você tem um Deus que cuida de você, mas a sua crença precisa estar estabelecida. E nós, como igreja, temos que entender que a nossa fé, a nossa crença está estabelecida na rocha do Senhor Jesus. Você tem que entender isso. Não permita que algo ou alguém te faça pensar que Deus não se lembra e que não deseja estar com você, que não quer o melhor para você. Então não deixe ninguém falar para você que o seu Deus, Ele está se afastando de você, que Ele está se distanciando, que Ele não se preocupa com você, que Ele não deseja o seu sucesso, que Ele não deseja a sua vitória. É mentira do inimigo, porque Ele é valente, vitorioso, e quer que todos nós também sejamos valentes e vitoriosos. E Ele garante isso para nós. Mas você tem que ter essa determinação, você tem que ter esse conhecimento. Então não permita que algo ou alguém te afaste desse Deus que te ama tanto. Não permita que roubem o seu relacionamento com o seu Pai, com o seu Deus. Não abre mão, não negocie e nem destrua o cumprimento dos planos maravilhosos deles para a sua vida. Não permita ninguém tocar nisso. Tome posse daquilo que Ele conquistou. O plano de Deus sempre foi e será envolver o seu povo, a sua comunidade. Uma comunidade, seja desde Israel, como eu disse, até a igreja. Isso inclui um povo santo. Ele nos fez uma comunidade santa, um povo santo. Se você já ouviu as minhas orações, eu sempre gosto de declarar que eu pertenço a Deus, essa igreja é do Senhor, você é propriedade de Deus. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, é Ele que cuida de nós. Inclui isso nas suas orações. Tome posse disso que Ele nos deu. Essa liberdade, essa propriedade. 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9 e 10, ele fala o seguinte: vós porém sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Ele comprou com sangue precioso. Ninguém toca. Ninguém toca. Você é pedra preciosa, você foi escolhido a dedo por Ele. Ele te separou, Ele te trouxe, Ele te colocou aqui. Ele tem usado a sua vida, Ele tem te prosperado, Ele tem abençoado os seus filhos, a sua família, para que você possa crescer em comunhão com Ele. Deus não salva pessoas para serem ilhas isoladas. Ele salva as pessoas para serem um continente de fé. Você tem que entender que assim como um tijolo isolado não se torna um templo, um crente, um cristão isolado não representa o plano de Deus. Nós vivemos em comunhão, nós somos a igreja do Senhor Jesus. E eu tinha algumas atividades para realizar essa semana, alguns compromissos, e conversando com a minha esposa, eu falei assim, mas eu vou estar ensinando sobre isso e eu vou ter que viver isso. Ela, mas como? Como que nós vamos fazer? Vamos dar um jeitinho no schedule. Deus é importante, igreja. Ele é importante e somos parte desse corpo vivo. 1 Coríntios 12, 2, esse mesmo capítulo, Paulo usa a imagem do corpo para falar, né, dessa igreja unida, para mostrar a independência, a interdependência, esse nome é bem legal, entre os que creem. Ou seja, cada pessoa tem um papel, cada um tem um dom e cada um tem a função. O apóstolo Paulo usa esse texto para falar, nós somos um corpo, com os dons diferentes, funções diferentes, com capacidade diferente, mas nós pertencemos a um corpo. E o cabeça desse corpo é Jesus. Assim como o olho, lembra dessa passagem? O olho não diz para a mão, né? Não preciso de você. Nenhum cristão deve viver sem comunhão, sem estar envolvido uns com os outros. O Espírito nos une como um só organismo. Então, pare com essa ideia de falar assim, não, eu preciso ficar sozinho. Não, eu tenho que fazer
só para mim mesmo, só do meu jeito. Tudo bem, tem coisas que Deus te deu dom, te deu talento, às vezes você tem que realizar sozinho, mas você tem que sempre ter na sua mente que você foi criado para fazer parte de um todo. Então idealize você usar esse dom, esse talento em benefício de mais, de um todo. Da igreja, não precisa você simplesmente se isolar. Vivemos em uma comunidade de fé. A igreja primitiva, por exemplo, você conhece o texto, né? Eles viviam em comunhão, eles oravam juntos, eles comiam juntos, trabalhavam juntos, ajudavam uns aos outros, ou seja, eles estavam o tempo todo em comunhão. E nós vemos esses elementos na vida da igreja primitiva. Nós vimos ali que tinha compromisso mútuo, nós vimos que existia cuidado mútuo, eles se preocupavam um com o outro e compartilhavam de recursos, de tempo, de oração, tudo juntos. E é tão legal que naquela época, na perseguição romana, os crentes, os cristãos, eles eram conhecidos. Eu escrevi aqui, ó, as pessoas olhavam para eles e via, veja como eles se amam. Olha só como que as pessoas identificavam ele. Olha, eles são diferentes, olha como eles gostam um dos outros, como eles se amam. Olha, no mínimo aqueles três, ele é da igreja Mensagem de Paz, olha lá o jeito que eles se gostam. No bom sentido, tá? O jeito que eles se gostam, o jeito que eles se amam. Eu lembro uma vez que, naquela época, nós estávamos nas congregações, Santa Rosa, São Rafael, Concord, São José, nós três pastores, e a gente sempre estava no gabinete conversando com o pastor, dando instruções, e nós tínhamos um desafio. O culto da sede era diferente das congregações, e o pastor fazia questão, o pastor presidente, que nós levássemos para a congregação tudo aquilo que ele estava colocando aqui, que a visão fosse estendida, ampliada para todos, a mesma visão, o mesmo propósito, né? Tudo isso. E é legal tudo isso, entendeu? Então, e eu mais o Milson sempre estava conversando, porque nós estávamos mais juntos, porque eu ajudava ele me ajudava. E aí uma vez dessa, eu conversando no gabinete com o pastor, ele falou assim, uau, é muito bonita essa amizade de vocês, né? Eu falei, uau. Quando eu estava lendo para essa mensagem, eu lembrei desse momento. Eu falei, uau, realmente as pessoas percebem, as pessoas notam, né? Então, quando você tem esse entendimento, quando você crê verdadeiramente qual que é o propósito, para que nós fomos escolhidos, nós fomos acolhidos em uma nova realidade. E aqui eu preciso que você entenda, para fazer sentido essa mensagem. O que é essa nova realidade? Nós somos seres naturais. Deus é um ser espiritual. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós assumimos ali uma parceria, começamos um negócio, né? Uma sociedade, e aí nós vamos passar a caminhar juntos, andarmos juntos, trabalharmos juntos, desenvolvermos, crescermos no conhecimento junto e tal. Como que vai dar certo esse negócio? O cara natural, a pessoa do mundo espiritual, como é que isso vai dar certo? Se a própria palavra de Deus fala que os meus pensamentos são maiores que o seu pensamento. Os meus são maiores. Então quer dizer, Deus tudo é maior, tudo é melhor, é incompatível ao ser humano. Como que vai dar certo isso? E a outra parte que eu gosto de ensinar é a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é esse elo, é esse combustível que vai dar liga, que fazer isso. Então essa parte espiritual e essa parte natural, elas vão conseguir se entender, vão conseguir andar juntas por causa do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo é aquele que vai te envolver, que vai impermeabilizar, ele vai fazer com que você sinta e entenda as coisas espirituais. E ele também, como Jesus também 100% homem, ele sentiu, ele te entendeu, ele sabe todas as coisas. E aí na pessoa do Espírito Santo Paracleto, quando Jesus subiu, ele desceu e ele passa a fazer parte de nós. Ele é aquele agente que vai fazer essa negociação, essa parceria funcionar, vai dar certo, vai dar liga. E por isso que eu gosto daquela expressão junto e misturado, porque ali dá certo. Então você tem que entender que o Espírito Santo é o agente que vai fazer isso acontecer. Essa parceria do homem natural e do ser espiritual, que é a parte de Deus. Então fomos enxertados dentro dessa situação. Deixa eu ver as horas.
Ok? Disseram que eu não posso passar das 10. A igreja é um... Tudo bem. Cutuca o rapaz ali, senão ele vai cair ali a coluna. Tudo bem. E já em conclusão, como viver essa vida... ai meu Deus, iPad. O que está acontecendo que a página não passa? Como viver essa vida coletiva na prática? Como viver isso na prática? Tudo isso que nós falamos, como colocar isso em prática? Participando daquilo que a igreja está promovendo. Participando de um culto de crescimento, ou um culto de evangelístico, no caso o culto de domingo. Participando de um evento, no caso de amanhã. Temos evento aqui na manhã, nós precisamos do seu apoio. Participando de um grupo de conexão. Quantos aqui participam de um grupo de conexão? Está vendo? Nosso número é pouco e o número ainda é muito mais reduzido. Entendeu? Tudo bem que o contexto depois da pandemia mudou um pouco, mas é muito importante você ter esse entendimento dessa importância. Nós costumamos ensinar que nós crescemos grande e crescemos pequeno. Crescemos grande em número, mas crescemos pequeno em número de pequenos grupos. Então é muito importante. Os grupos são a nossa espinha dorsal desse entendimento. E, em conclusão, eu tenho que te perguntar algo muito importante. Obrigado, Moisés. Pertencer. Eu tenho que te falar que você pertence a algo muito grande. Você pertence a algo muito maior. Você foi comprado com esse sangue precioso. Então, você pertence a algo grandioso. Em Cristo, nós não estamos sozinhos. Nós fomos incluídos em uma realidade espiritual onde todos nós temos um lugar, amém? Onde cada um de nós temos o nosso valor. E onde todos nós temos também uma missão. Muitas vezes, nessa classe que a gente ministra, a gente fala das bênçãos, né? De sermos filiados, de sermos membros, de sermos filhos de Deus. Mas também nós lembramos as pessoas dos compromissos, né? Que também nós assumimos. Então não importa a sua história, não importa a sua origem. Em Cristo você foi chamado para pertencer. Você pertence a Ele, você é parte dele, em nome do Senhor Jesus, amém? E a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: você tem vivido como alguém que pertence a essa ideia, a esse pensamento, a esse entendimento? Você tem vivido? Você tem se sentido parte dessa família? Você tem se sentido verdadeiramente filho de Deus? Você não precisa responder, não precisa levantar a mão, mas eu quero que você faça essa autoanálise. Pastor, tudo que o senhor falou aí está legal, tudo bem, está na Bíblia e tal, mas o que eu estou te perguntando agora, você, no seu eu, você tem se sentido pertencer a esse algo grandioso? Você tem sentido fazer parte dessa família? Você tem sentido ser uma criatura de Deus com um propósito? Eu preciso que você faça essa pergunta com mais seriedade na sua vida. E muitas vezes eu sei que as pessoas aqui possam estar andando, por exemplo, como um visitante ainda, ou como um simples telespectador ainda, ou você ainda está isolado. Às vezes a gente ouve isso na igreja. As pessoas, mas as pessoas eu não sei como é que está acontecendo isso, o que eles estão fazendo, o que eles estão vivendo, eu não me sinto parte. Tem uma pessoa que frequentava a nossa igreja, até me ajudou ali no departamento Welcome, e ela falou assim que frequentou várias igrejas, mas nessas igrejas que ela frequentou, ela não se sentia welcome, não se sentia bem-vindo, mano. E foi criando assim um clima, uma certa situação, que ela
teve que sair da igreja. E eu estou muito triste porque eu não estou vendo ela mais aqui na igreja. E eu já liguei para ela várias vezes porque eu estou querendo saber, será que nós fomos mais uma dessa na fila? Eu quero consertar, eu quero que a nossa igreja seja diferente. Me fala. Eu não estou conseguindo falar com essa pessoa. Eu estou preocupado porque eu não quero ser uma igreja dessas. Eu quero que as pessoas estejam aqui como você está, sinta verdadeiramente que você está aqui por causa de Deus. Que você sinta verdadeiramente que é filha de Deus, filho de Deus. Você não pode estar aqui simplesmente porque é um sistema, é uma organização. Você tem que estar aqui porque verdadeiramente você está sentindo parte disso. Hoje Deus está dizendo: você tem um lugar. Você tem um lugar. Você tem um propósito. Você tem uma parte nesse corpo. Você faz parte da família de Deus. Você faz parte desse corpo. E eu quero concluir agora fazendo uma oração. Da mesma maneira que você que passou por essa classe, você sabe que tem um momento no final da classe que a gente faz um juramento. Quantos aqui já fez esse juramento? Todos, né? Porque senão você não é membro, né? Mas tem uns que não se lembram, né? Por quê? Porque às vezes o foco era outro, o propósito era outro, a mensagem era outra, os tempos eram outro, as preocupações eram outro. Por isso que nós precisamos estar falando desse assunto, conversando sobre isso. Então eu quero te convidar. Você vai fechar seus olhos, vai baixar sua cabeça. E eu quero fazer semelhante como a gente faz lá na classe. Eu vou ler a frase e você vai repetir essa frase. Mas eu não quero que você seja simplesmente um repetidor. Eu quero que você mentalize naquilo que você vai estar falando. É uma oração normal para a gente encerrar esse culto de uma maneira diferente nessa noite, amém? Posso contar com você para esse desafio? Glória a Deus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e repita depois de mim. Pai, Pai, eu declaro que pertenço a Ti. Eu creio que a Tua palavra é verdadeira, real, absoluta e ponto final. Eu ordeno que todos os pensamentos contrários à Tua palavra, que acham espaço algum dia em minha mente, sejam levados cativos à obediência de Jesus. Eu declaro que não há lugar na minha mente para dúvidas e questionamentos sobre a veracidade de Deus diz. Eu determino que vou andar em vitória, crendo cada vez mais no Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Se você fez essa oração entendendo essas palavras, fique de pé neste momento. Como a minha esposa disse, é um culto atípico, é um momento atípico. Mas eu preciso que Deus toque o seu coração de uma maneira diferente nessa noite. Amém? Pai querido e glorioso Deus, eu declaro a Tua unção, a Tua bênção sobre a Tua igreja. E declaro o Teu povo abençoado, mentes cativas a Tuas ordenanças, a Tua palavra. Pai, nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus. Jesus, nós cremos porque a Tua graça tem nos alcançado. Espírito Santo, obrigado pela comunhão que o Senhor tem permitido termos como igreja. Nós Te engrandecemos nesta noite para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. E a igreja diz amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus glorioso? Glória a Deus. Muito obrigado pela sua presença. A questão da cantina não era brincadeira, talvez não está pronta ainda, mas você vai ter o privilégio de saborear uma torta de frango essa noite maravilhosa que está lá. Ah, já está pronta? Aleluia, Deus é bom, hein?
Glória a Deus. Que Deus nos abençoe a todos.